assembleia de anjos de Deus. Era uma mesa gigantesca, né, com dezenas e dezenas de lugares, e existia seres iluminados, com que o presidente Jair Messias Bolsonaro não se levantasse mais do leito do hospital. Mas Deus determina a nação brasileira, filho do presidente Jair Messias Bolsonaro, que é um escolhido de Deus, que procure e convoque uma oração em jejum. O apóstolo Reginaldo Rolim, em um relato de um sonho, fala que Deus lhe mostrou uma grande reunião. Anjos de Deus estavam ali. Ele cita o ex-presidente Jair Bolsonaro, relata sobre os anjos de Deus que estão naquele hospital com ele, o sobrenatural acontecendo. Querido, é muito forte esse vídeo. É muito forte esse vídeo. Fique à vontade para deixar o seu comentário e compartilhar nas suas redes sociais. E o que o apóstolo Reginaldo Rolim vai dizer é algo tremendo da parte do Senhor. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. Esse sonho foi diferente de todos os outros, desde o primeiro dia que eu tive sonho, comecei a sonhar. Era uma assembleia de anjos de Deus. Era uma mesa gigantesca, né, com dezenas e dezenas de lugares, e existia seres iluminados, como anjos de Deus, né? Eu só sentia que todo aquele ambiente estava muito iluminado. E nessa assembleia me sentei para poder ouvir todos os que estavam ali. E eu entendi algumas coisas que aconteciam. Isso eu estou falando da minha pessoa, da minha forma, da minha maneira de ser espiritual. Tá? Eu estou contando um sonho, que esse sonho foi o sonho que eu tive. Eu era uma mesa muito grande e ali estava anjo de Deus. Eu senti que era a presença de anjos porque eram seres iluminados, né? Era uma luz em cada cadeira, uma luz muito grande, uma luz muito gigante. E eu entendi que eu estava em uma assembleia. E logo eu vi uma voz dizer: você está em uma assembleia. É assembleia espiritual, posso dizer assim, celestial, uma assembleia celestial, uma assembleia espiritual. E aí eu comecei a sonhar e comecei a ver coisas. Isso foi a primeira vez que aconteceu. Eu nunca tive um sonho semelhante a esse, mas com a riqueza de detalhes muito grande. E são essa riqueza de detalhes que eu gostaria muito que vocês tivessem acesso. Compartilhe esse link com mais 100.000 pessoas. Vai compartilhando para o pai, para a mãe, para o tio. Você compartilha com os seus amigos no WhatsApp, seus grupos no WhatsApp. Os seus pais vão compartilhando com seus amigos e grupo no WhatsApp. E assim todas as pessoas que receberem vão compartilhando com seus amigos e com seus grupos no WhatsApp. Isso é muito importante que assim aconteça, tá bom? Que os anjos do Senhor acampem ao lado do presidente Jair Messias Bolsonaro. E que os anjos do Senhor trabalhem na sua recuperação da cura do nosso presidente Jair Messias Bolsonaro. Que Deus abençoe a todos. Vou começar aqui a live, né? Espero que vocês deixem o seu likezinho, que é a sua curtida. É importante demais que você deixe a sua curtida. É importante demais que você deixe o seu like. Gente, é muito importante. Eu tive um sonho que eu fui levado e eu entrava em um ambiente muito espaçoso. Era um ambiente muito iluminado e é uma mesa com dezenas de cadeiras. Não deu para mim deduzir quantas cadeiras ali estavam naquela mesa linda e maravilhosa, mas eu ouvi a voz do Espírito Santo de Deus que me dizia: este é um ambiente espiritual. Você está em uma assembleia das coisas espirituais. E eu me sentava em uma das cadeiras, todas as cadeiras estavam preenchidas, mas eu via só um clarão muito grande nelas, e eu senti que eram anjos de Deus que ali estavam. E ali começava-se uma oração e uma reunião, e começavam a dar muitas pautas dentro daquelas orações e daquela reunião. E aí eu via a figura do presidente Jair Messias Bolsonaro, e uma das pessoas, um dos anjos de Deus iluminados, o Senhor falava bem claro, perante uma parte que mais iluminada estava em uma cadeira. E o Senhor me dizia assim: Reginaldo, faz uma live
e com a nação brasileira. Quando eu comecei a querer fazer essa live, era dia 17. Um dia antes de hoje. Então, se hoje é 18/4/2025, era 17. Eu não consegui entrar na noite do dia 17. Não consegui entrar. E Deus dizia assim, não entre porque você vai ser mostrado algo. Quando foi depois da meia-noite, já passou do dia 17 para o dia 18, porque passara da meia-noite. Passou do dia 17 para o dia 18, porque passaram da meia-noite. Era meia-noite 1, meia-noite 2. Eu fui dormir e sonhei. E quando eu sonhei, eu estava nessa assembleia espiritual, nessa missa. E aí o Senhor disse, agora você tem que ver tudo aquilo que o Espírito de Deus disse. E você vai ter que contar à nação brasileira tudo aquilo que você está vendo aqui. E eu vi o presidente Jair Messias Bolsonaro. No que eu vi o presidente Jair Messias Bolsonaro, o Espírito Santo de Deus disse assim, peça de uma maneira ensurdecedora, de uma maneira insistente, muito, sabe, insistente de 1000%, 1000 vezes mais, 1000%, 1000 vezes mais, para que o território nacional brasileiro multiplique as suas orações, mas que ele peça por um maior número de pessoas orar pelo presidente Jair Messias Bolsonaro. Porque as coisas que lá ele está passando não são físicas, mas também tem a sua porcentagem espiritual muito grande. A sua porcentagem espiritual é muito grande. Aí o Senhor, o Espírito de Deus me disse, você lembra que no dia 7/4/2025, foi relatado a você em sonho tudo que o presidente está passando hoje, conta a prova, Reginaldo. Não existe argumento. Se você mostra a prova, e se você bate nas horas, e você bate nos minutos, e na data, não tem como dizer que não foi. Ou que a nação brasileira e os familiares do presidente Jair Messias Bolsonaro não estão sendo avisados que a briga é muito mais a porcentagem espiritual do que física. Então, no dia 7/4/2025, foi colocada ali a porcentagem. Foi colocada ali a porcentagem espiritual. A porcentagem espiritual foi colocada ali. Foi colocado tudo ali, aquela porcentagem espiritual. Foi colocada a porcentagem espiritual. Agora é uma nova fase. Você vai pedir para que o povo que lhe assiste, em milhares de vezes, conquiste milhares de pessoas para que se proponham a se colocar de oração e jejum pelo presidente Jair Messias Bolsonaro. Porque, na verdade, eu vou te mostrar algo, um protocolo, que não é um protocolo médico, mas é um protocolo espiritual. Por isso, você está em uma reunião, uma assembleia solene espiritual. Você está em uma assembleia. E aqui estão anjos poderosos que estão nessa assembleia. Deus está ali com toda... Olha, vem cá, gente. O que é que diz o Salmo 91? Os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem. Tu está sentindo os anjos de Deus aí do teu lado? Ele está do seu lado? Só responde. Você sente ele do teu lado, mas ele está do seu lado. Se você teme a ele, a Bíblia não pode mentir. E o Salmo 91 também. Os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem. Tem pessoas que têm medo de anjo. Se você tem medo de anjo, de Deus, então você está completamente desprotegido, Satanás vai já te pegar. O anjo do mal, Satanás vai te pegar. Porque eu contemplo crentes lavados em medo do sangue do Cordeiro, irmãos que professam a minha própria fé, que têm medo de se aproximar das coisas espirituais. Meu Deus, eu fico com dó. As pessoas crentes lavadas em medo do sangue do Cordeiro têm medo de se aproximar das coisas espirituais. Então vamos lá. O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e o livra. Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Ele dará ordem aos seus anjos, ao seu respeito, para te guardar em todos os seus caminhos. Ele vai dar ordem a quem? Aos anjos de Deus, a nosso respeito, para nos guardar em todos os nossos caminhos, para que nós não venhamos a tropeçar com o nosso pé em pedra. Então, para com esse negócio de ter medo. O amor lança fora todo medo. Você não sabia disso? Que o amor lança fora todo medo. Tem medo de falar de anjo? Você tem medo de falar de anjo?
Então fica desprotegido e Satanás vai te pegar. É porque ele dará ordem aos seus anjos, ao seu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos, para que não tropece com o teu pé em pedra. Está com medo de anjo por quê? Minha mãe dizia que cada um de nós temos um anjo da guarda. Aquele anjo que protege. Aí você vai lá, Moisés estava lá em Êxodo 33, ou o Senhor aparece a Moisés e diz: Moisés, eu não irei contigo nessa jornada, porque o povo é obstinado, duro, de semblante de coração. Se eu for no meio deles, eu vou consumir ele. Olha o que Deus diz: mas eu enviarei um anjo contigo, Moisés. Ai, tá com medo de anjo? É sério mesmo? Eu enviarei um anjo contigo nessa jornada. O anjo está contigo. Êxodo 33. Quantas vezes, 91 salmos, o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem. Ele dará ordem aos seus anjos a teu respeito para te guardar em todos os seus caminhos. Eu não estou aqui para responder gente fraca que tem medo de anjo, não, viu? Tem medo de anjo, tem medo de Deus. Se tem medo de anjo, tem medo de Deus. Porque Deus é espírito. E importa que todos aqueles que adorem em espírito, o adorem em espírito e em verdade. Então, nessa reunião solene, essa assembleias de coisas espirituais, eu vi ali, eram cadeiras que não acabavam mais, também eram seres iluminados que não acabavam mais, e os anjos do Senhor estavam ali. E o Senhor disse: peça oração, cada pessoa, milhares de vezes. Porque eu vou dizer uma coisa para você, eu vou dizer, vai ficar gravado, você vai assistir, você vai gravar essa live, e você vai ver as conclusões depois. Se você contemplar as conclusões depois, de fatos e acontecimentos que aqui estão sendo ditos, você tem que se preocupar muitíssimo, até mesmo se desesperar. Esse sonho do dia 7, eu gostaria de pedir um favor. Eu, servo de Deus em primeiro lugar, Reginaldo Rolim. Existe aí um cortezinho que foi feito das 4 coisas do sonho do dia 7 de 2025. Dia 7 do 4 de 2025. Eu gostaria que vocês guardassem isso para vocês. Por quê? Lá eu passo para o sonho definitivo e encerro. Escuta. Lá fala sobre a saúde do presidente Jair Bolsonaro. Lá fala que eu vi um anjo segurando a mão do presidente, e esse anjo estava segurando a mão do presidente no corredor de um hospital. Tá lá. Não tenha aquela live por uma live qualquer, porque ela não é. Guarda ela e compartilha com milhares de pessoas. Tudo que foi dito na primeira parte cumpriu. Dia 11, 4 dias depois, o presidente estava hospitalizado, passando ali pelo corredor do hospital, lá em Natal. Vocês não viram, mas o anjo do Senhor estava lá carregando ele, porque o sonho aconteceu. Eu vi o aparelho digestivo dele e uma dor no estômago. Ele foi internado pelo aparelho digestivo e uma dor que ele sentiu no estômago. Isso tudo está na live do dia 7 do 4 de 2025. Vocês não podem perder e tem que compartilhar com o maior número de pessoas. O meu espanto, o meu medo é por este outro sonho que eu vou contar quando eu terminar aqui. Isso se cumpriu. Bem, eu vi áudios como se fosse de WhatsApp, e uma autoridade entregando outra autoridade. Uma autoridade gravou outra autoridade e ele estava revelando o conteúdo do WhatsApp que estava ali. Também aconteceu. O assessor entregando a outra autoridade. 2 coisas aconteceu em menos de 10 dias. Do dia 7 do 4 de 2025 para cá. Esses 2 pontos aconteceram. Não era para a nação brasileira estar dormindo na sua retaguarda, não. Não era para a nação brasileira estar dormindo na sua retaguarda, não. Era para estar atento. E a nação brasileira está dormindo. Eu sabia que aquela mesa era algo forte, espiritual, e o Espírito Santo de Deus chegou e disse: Reginaldo, não temas, o Senhor. Reginaldo, não temas. Sente na mesa porque você está em uma assembleia espiritual. E eu sentava na mesa,
né? Um dos anjos puxava a minha cadeira, porque eu via, porque era só luz, né? Era só luz, só luz, só luz. Puxava a cadeira e eu me sentava nessa cadeira. Quando eu me sentava nessa cadeira, todos sentavam, eram uns iluminados, outros mais iluminados do que outros. Dos locais que dava aquelas cadeiras, estava muito iluminado. Eu senti que era anjo do Senhor e o Senhor estava ali. E o Senhor falou assim: Reginaldo, não temas. Diz à nação brasileira o que você vai ver nesta hora, nesse momento, nessa reunião espiritual, pois tu estás em uma assembleia espiritual. Louvores, né, louvores, adorações ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E aí oramos, eu orava, e eu senti oração. Aí disse: eu vou te mostrar o presidente Jair Messias Bolsonaro. E estava lá. E o Senhor disse: a porcentagem do que esse homem está passando é muito maior no espiritual. Lembre-se, Reginaldo, e lembre-se a nação brasileira, que a nossa briga não é contra a carne nem contra o sangue, sim contra os espíritos e potestades que param na região celeste. Me mostrou uma reunião de vários feiticeiros, bruxos, pesadíssimos, de magia negra, tentando com que o presidente Jair Messias Bolsonaro não se levantasse mais do leito do hospital. Não se levantasse mais do leito do hospital. Era uma reunião do mal, né, com bruxos, com pessoas de magia negras, tentando fazer com que o presidente Jair Messias Bolsonaro não levantasse mais dali. E eles estavam fazendo trabalhos ocultos para que outros órgãos do presidente fossem atingidos. E o Senhor disse: agora vai e conta nesta live e exige que cada um deles convide mais 1.000 pessoas e todos os líderes espirituais dessa nação que amam a vida do presidente Jair Messias Bolsonaro, amam a vida do presidente Jair Messias Bolsonaro, se preocupam com ele, deveriam ir para suas redes sociais, para suas formas de divulgação e evangelismo, fazer uma convocação para toda a comunidade, segundo os seus líderes espirituais, entrassem em oração. Eu vi a pressão do presidente sendo atingido por algo espiritual, tendo medicação, uma alteração sobre a pressão do presidente Jair Messias Bolsonaro. Agora, 36 minutos e 22 segundos dessa live. Esse é o primeiro ponto, que atingia e descompensava a pressão do escolhido de Deus. A segunda coisa, algo espiritual queria paralisar as pernas dele, como se fosse um AVC ou uma trombose. E o Senhor dizia: a ti, Reginaldo, só cabe divulgar isso na live e pedir orações. E fiquem atentos o que vai sair depois das 24 horas, o que pode sair de 24, 48 horas depois. É necessário a igreja se reunir. A terceira e última, para que também tocasse na próstata do presidente Jair Messias Bolsonaro, para que houvesse um começo de algum tipo de problema, que ele não voltar mais às ruas, para ele não voltar mais às ruas. Nada disso está relatado aos olhos nus da nação brasileira, de sites, blogs e a imprensa, do que está sendo falado aqui nesse exato momento. Mas pode ser que você escutem nas últimas 48 horas. Nós oramos para que isso não aconteça, mas Deus determina a nação brasileira, líderes espirituais cristãos dessa nação, procure as suas comunidades, quem amam a vida do presidente Jair Messias Bolsonaro, que é um escolhido de Deus, que procure e convoque uma oração em jejum para toda a nação. Meus irmãos, esse foi o vídeo de hoje. Fique à vontade para deixar o seu comentário e compartilhar esse vídeo em suas redes sociais. Abraço a todos e até o próximo vídeo.